Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui começando no canal Diário Pentecostal Historiando. A paz do Senhor, que seja uma live bem proveitosa para todos nós. Pessoal, já vou pedindo para vocês já ir falando para a gente se está tudo certo. A imagem, som, tudo certinho. Maria Menezes, voo de vestido. Legal, pessoal. Agora, 9 horas, 21 horas e 5 minutos. Daqui a pouquinho, vou apresentar a nossa convidada, ela já está aqui conosco, aguardando para entrar, para falar com vocês. Enquanto isso, vocês vão, por favor, deixando aí o local que vocês estão falando, deixando o nome de vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí no canal. Siga a gente também no Instagram, no Facebook. Lembrando que essa live ficará gravada aqui no canal. E caso você esteja vendo num outro horário, num outro dia, seja bem-vindo e obrigada por estar aqui conosco, tá bom? Sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês a nossa convidada. Ela fala de um assunto muito importante. Falando nisso, Tula, você tá aí, né? Ai, gente, a minha irmã, Simone, deve ter sido a primeira a entrar. Por quê? Eu lembro quando eu era pequena, ela ficava falando: para de comer que nem vaca. Lembra, Tula? Você faz um barulho para comer. Ela cismava com o jeito que eu comia, gente. E outra coisa, eu tenho rinite bem atacada, né? Aí eu coço a garganta assim, ó. Nossa, quer ver ela morrer? Fazer isso perto dela. Ela tem agonia dessas coisinhas. Aí o Célio, o esposo dela, também tem rinite. O Danilo, o Tula, também faz isso. Então, desses barulhos, desses sons, eu não tenho agonia. Vocês vão entender porque eu estou falando disso. Eu não tenho muita agonia disso. O que eu tenho é agonia de sons. Para mim, está tudo muito alto. E as outras pessoas do meu lado estão assim, tranquilas, de boa, com aquele som confortável, mas para mim tá alto, eu já tô meio tonta assim, não consigo nem processar, nem pensar as coisas por causa daquele barulho. Eu sou mais assim. Agora, minha irmã tem agonia de muitos barulhos, muitos sons. Aí minha irmã falou que o Diego também faz isso. Ela tem tanta agonia, mas ok, a gente vai saber mais. Eu não sabia que isso aí era uma doença, não sei se usa essa terminologia, a gente vai ficar sabendo daqui a pouco com a Abigail Aquino, ela sabe tudo de misofonia, ela vai falar pra gente, tá bom? Mais sobre isso. Ó, o Geraldo falou que fez lembrar minha irmã, que já está no além. Boa noite, daqui da capital fria do país, o Geraldo com a gente. Acho que muita gente vai se identificar, muita gente nem sabe que isso é doença, pensa que é uma mania, uma bobeira, né? E não é, tá bom? Maria Menezes está aqui com a gente também. Então vamos apresentar a Abigail. Vou abrir a tela para vocês conhecerem. Ela vai dar as boas-vindas para vocês, nós vamos recebê-la para a gente bater esse papo que eu tenho certeza que será maravilhoso. Com vocês, Abigail Aquino. Seja bem-vinda, Abigail, no nosso canal. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz porque eu conheço algumas pessoas do seu público e é sempre um prazer estar com vocês. Abigail, antes da gente entrar na pauta em si, diz para mim, mas depois você fala por que você se interessou por esse assunto, mas a gente chega lá. Mas eu fiquei sabendo, você me mandou o currículo, algumas informações suas, que você trabalhou, estou fazendo uma conexão com a Assembleia de Deus, nos Ceifeiros em Chamas, é isso? Sim, trabalhei mais de uma década, quase 2 décadas no Ceifeiros, Então você inclusive era da na época Assembleia do de Deus, pastor é isso? Valdir Bícego. Sim, quase a minha vida toda fui da Assembleia de Deus. Interessante, gente. Eu gosto de fazer essa conexão para vocês entenderem. Então, me fala da sua infância. Você nasceu num berço evangélico? Nasceu na Assembleia de Deus? Como foi a sua trajetória religiosa?
Sim, os meus pais eram cristãos. Meu pai foi presbiteriano e aí ele acabou indo para a Assembleia porque ele recebeu o batismo com o Espírito Santo e na presbiteriana não tinha, né? E acabou que ele foi para a Assembleia. E eu cresci na Assembleia e foi toda a minha infância, juventude, até fui aluninha da tia Marta e passei por alguns lugares, tipo Itaim Paulista, São Mateus, das Artes, foram as igrejas que eu estive, e nessas igrejas eu atuei na área de missões, junto ao pastor Edson José dos Santos, que era meu diretor executivo nos Ceifeiros. Então, trabalhei nos Ceifeiros como editora, diagramadora, chefe de departamento, e eu trabalhava no cuidado integral de missionários, as pessoas que tinham projetos em outros países, eu sempre ajudei, hospedei muitos missionários, então acabei tendo contato com muita gente em vários países e foi um trabalho que eu sempre amei. Inclusive, até foi interessante, a partir desse trabalho, uma vez uma pessoa me ligou e eu estava pensando assim, poxa, meu trabalho não tem muita, não vejo fruto do meu trabalho, né, como fazendo cuidado integral. E aí, um dia, quando eu estava assim um pouco desanimada, o Nicanor da Bolívia me ligou e falou que a filha dele teria o meu nome. Aí eu falei, que legal, você gostou do meu nome? Aí ele falou, não, foi pelo trabalho que você fez aqui com a gente. Por conta do... Aí eu falei, mas eu só fiz um link entre uma igreja que queria adotar alguém que tivesse um trabalho bom e você. E aí ele falou assim, então, por conta desse link, a gente recebeu uma ajuda de, olha isso, trem na época, que era quase nada. Mas através desse valor, eu consegui colocar minha filha na escola. Hoje a gente tem uma casa com alguns cômodos, porque quando eu fui era um cômodo só para 5 pessoas, era muito difícil. A gente tem cozinha, a gente tem. A minha filha se formou e a outra está entrando agora na faculdade. Aí eu pensei, mas como conseguiu fazer tantas coisas, né? E aí ele explicou que na Bolívia, quando um filho se forma, os outros todos têm esperança, porque aí quem se forma tem um bom emprego e ajuda o próximo a se formar, então um vai ajudando o outro. Isso trouxe uma transformação incrível na vida de uma família inteira, e eles faziam um trabalho incrível com crianças, um trabalho nas montanhas, onde não tinha água, onde não tinha quase nada. E essa pequena ajuda que eu tinha dado mudou a vida completa deles. E no final, uma filha virou advogada, a outra virou farmacêutica, e a outra está no colégio que hoje ela tem, eu acho que 16 anos, é a Abigail. E assim, é fruto do meu trabalho lá na Assembleia, e foi muito gostoso ter esse tempo e trabalhar por lá. Muito gratificante, né? História muito bonita. Abigail, gente, ela é Sim. jornalista, ela é designer. Vamos entender por que essa escolha? Jornalismo, designer, por que você escolheu essa área? Lembrando, pessoal, que quando eu postei no grupo da minha igreja, um monte de gente falou: eu conheço ela é muito talentosa. Ficaram bem felizes e animados com essa live. Por que você escolheu essas áreas para trabalhar, Abigail? Então, no começo eu optei por publicidade, mas aí eu entrei, eu ganhei uma bolsa, fiz 2 anos, aí eu perdi a bolsa porque venderam a faculdade, eu não tinha condições de pagar, e aí eu decidi que eu não queria fazer publicidade. Eu achei assim muito. É meio que você engana o consumidor, traz coisas que não existe, fala que é saudável e não é, então não gostei. Então eu decidi que eu faria jornalismo por conta de eu já era designer, mas me deram um cargo
de editora de jornal, 30 mil exemplares, era uma responsabilidade grande. E aí, meu diretor, eu aceito o cargo desde que eu estude, para que eu possa ter a competência necessária para esse cargo. E aí eu fui estudar, estudei, fiz os 4 anos de jornalismo, junto eu fiz uma especialização na área de comunicação empresarial, e depois eu pensei assim, ó, eu quero fazer design, mas como eu tenho essa necessidade de fazer jornalismo, eu vou fazer o jornalismo primeiro, porque a minha paixão eu posso realizar depois. Então, eu vou iniciar com aquilo que é necessário, depois eu faço aquilo que eu gosto. E aí, em 2020 ou 21, eu não lembro, eu terminei a faculdade, agora de design, fiz todo o curso de design, foi incrível. E pena que não pôde ter formatura da faculdade que eu mais amava, mas por conta da pandemia. Mas Sim. me formei e eu fiz porque eu sempre quis ajudar projetos sociais. É, e acabou que eu consegui unir todos para ajudar os projetos sociais, porque eu sempre vi que as ONGs, os projetos missionários, nunca tinham uma qualidade tão excelente, sabe, na área de comunicação. Então eu falava, poxa, eu posso oferecer esse trabalho de forma que eu possa ajudar pessoas, inclusive é possível fazer captação de recursos utilizando a comunicação, que é essencial. E às vezes as pessoas não têm noção disso. Então, captar recursos para ajudar projetos e para ajudar missões e para ajudar pessoas é o que eu gosto de fazer. Inclusive, teve um missionário que era eu acho que era setor 4, não lembro, 14, não lembro. Ele estava em campo, o filho teve adenoide, estava muito sério, precisava operar urgente, e eu fiz uma campanha no Facebook, em 15 dias a gente conseguiu o valor de 5 mil para que ele fizesse a operação. Então é esse tipo de socorro que a gente pode trazer através da comunicação e do design. Se você trabalhar os dois juntos, você consegue. Muito importante. Vocês percebem aí o dom, né, de servir, né, de cuidar, de missão. Muito bonito esse dom. Abigail, antes da gente entrar na nossa pauta, que é a misofonia, eu só queria também ver com você os Ceifeiros e Chamas que você trabalhou, década da colheita. Como que você foi parar lá? Como que foi até chegar para trabalhar lá? Foi muito interessante. Eu não tinha intenção nenhuma, não conhecia nada de missões. Eu era membro da central da Assembleia de Deus, onde o presidente trabalha. E aí, de repente, a filha do pastor, a Marta, ela me indicou como designer para fazer um painel que seria seria aquele encontro mundial das Assembleias de Deus no Ibirapuera. Eu não sei se você lembra. Sim, Teve esse vagamente me evento, lembro. sim, e aí eles iam fazer aquele painel humano, que eram 1.050 pessoas segurando aquelas placas e girando, assim, para formar frases e tal. E aí eu fui escolhida como a designer para fazer esse trabalho. Então, eu saí do meu emprego que eu estava, que era um trabalho que a gente fazia comercial de TV. E a gente fazia produtos para comercial de TV, tipo Coca-Cola de 2 metros, um Big Mac gigante, essas coisas para empresas grandes. E aí o meu chefe falou assim, não acredito, você vai para onde? Para um lugar que ganha mais que aqui? Aí eu falei, não, eu vou trabalhar como voluntária. E aí ele não acreditou, ele falou, é inacreditável você deixar esse emprego para ir trabalhar de graça. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer. E fui. E foi nesse processo que eu conheci o pastor Edson José dos Santos, que é um pastor assim, de coração para sempre. Ele sempre foi o pastor querido, assim, que eu acompanhei o quanto eu pude.
até que ele foi para o Taboão e era muito longe, que eu moro no Belenzinho, mas eu ia de Itaquera, eu ia para Embu das Artes, imagina, para congregar na igreja. E lá eu fiquei durante, acho que foram 4 meses, meio que morando lá. E eu acordava às 7 da manhã para fazer esse painel, dormia muito tarde. E aí eu conheci Esquadrão da Vida, porque lá tinha o Esquadrão da Morte, eles montaram o Esquadrão da Vida, a gente saía de madrugada, conversando, evangelizando, e foi muito, muito bom. E depois disso, eu fazia vários trabalhos, tinha EBD com as crianças, a gente fazia alguns eventos, e eu fazia toda a decoração, e trabalhava junto com o pessoal, então eu utilizava o meu talento sempre para fazer algum projeto para ajudar crianças, adolescentes ou qualquer outra coisa que aparecesse. Muito bacana. E sobre o pastor Valdir Bíssego, você trabalhou ali com ele? Gente, para quem não sabe, pastor Valdir Bíssego foi um nome muito forte, muito importante na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém. Ele faleceu em 98, vítima de um assalto, ele acabou falecendo, e era um nome muito promissor, uma pessoa muito importante. E eu fiquei sabendo agora que você trabalhou com ele. Como que era o pastor Valdir Bíssego, assim, presencialmente, você trabalhando ali no dia a dia? Não, então, eu trabalhei, ele era o diretor executivo e eu fazia teatro, eu era do grupo de teatro e a gente fazia apresentação em várias cidades de São Paulo, interior, e sempre foi muito. A gente se encontrava nesses eventos. Agora, como diretor executivo, trabalhando diretamente, foi somente com o pastor Edson. Depois de um tempo, aí, mesmo eu não lembro, mas eu não lembro se eu trabalhei com ele nessa época que ele estava vivo, eu estando no departamento, eu acredito que não, mas quando ele morreu, eu estava trabalhando no departamento. Então, eu acredito que foi na substituição que eu entrei para ser diagramadora. Aliás, eu entrei como auxiliar de escritório e acabei virando Uhum. a chefe do departamento, mas a gente não teve esse contato. Eu tive mais um contato mais distante, de Sim. ir nos eventos e ele estar lá e ele agradecer por nossa participação e tudo. Ah, Mas eu sempre bacana. admirei, ele sempre foi ele foi um expert em versículos, eu ficava admirada com as pregações e ele tinha uma memória assim fantástica. Eu tive muito contato, sim, com a esposa dele. Inclusive, a gente colocou no Ceifeiros que o jornal foi fundado por ele, na partezinha assim de cima, quando em uma conversa com a irmã Maria, aí a gente conversando, aí ela falou, eu falei, olha, a gente pode fazer isso mesmo, colocar, e o jornal foi fundado por ele, em homenagem, e até hoje esse título está lá. Ah, que legal. Tá ótimo. Você mora em São Paulo, né, Abigail? Sim, São Paulo, Belenzinho, próximo da Sé, da, da, Ah, da legal. sede do Belenzinho. Sim. E atualmente você congrega na Igreja Batista? Isso. Atualmente eu sou da Igreja Batista do Povo, pastor Jonas Neves. Ai, que bacana. Então, pessoal, vamos entrar agora nessa parte muito importante. A primeira coisa que eu preciso saber, Abigail, é o que significa misofonia. O que é ser uma pessoa misofônica? Não sei se usa essa terminologia. O que é misofonia? Para o pessoal entender. Sim. Olha, a raiz da palavra seria ódio ao som, mas eu gosto de falar o que é misofonia do meu jeito, porque eu acho que explica de uma forma mais pessoal e eu acho que dá para entender, eu acho que dá para se identificar melhor. Eu vou ler para não errar, tá?
A misofonia eu vejo como uma invasão de sons, e esses sons são repetidos e baixos. Esses sons, eles roubam a cena de uma forma que, assim, torna a pessoa refém sobre o que pensar, o que sentir e como agir. Isso quer dizer que quando a gente ouve um som tipo tic-tac de relógio, goteira, sons extremamente baixos que ninguém se importa, a gente não, a gente perde essa autonomia de pensar, sentir e agir. Então você não consegue pensar em mais nada, você só pensa naquele som que está muito alto no seu ouvido, como se tivesse um microfone dentro da sua cabeça e ele pingando, ele fazendo aquele barulho. Às vezes é gente batendo na mesa, dedilhando assim na mesa, teclado de computador, tem vários outros, mastigação, deglutição. Você já imaginou alguém ouvir alguém deglutindo? É muito forte. Então, assim, eu tive esse problema com deglutição. E para quem. E as pessoas acham estranho, você está até rindo, né? É estranho sim, mas é um caso muito sério, porque a pessoa ela perde a autonomia na questão do agir, e às vezes o misofônico ele não consegue se controlar, e aí ele reage. Ou ele foge, ou ele fica e agride em palavras, ou ele fica tipo que nem a sua irmã pedindo para falando para parar com barulho, ou então tem gente que agride o outro em palavras e num estágio muito mais forte, a pessoa agride fisicamente. Então isso é muito sério. Parece que é bobeira, mas não é. Inclusive tem casos, eu assisti esses dias um caso de um moço que bateu num adolescente que ficava assobiando, e todo mundo fala, é louco, é um absurdo, e um monte de coisa. E eu fiquei pensando, esse moço deve ter misofonia, por quê? Porque a reação é tão forte que você só quer fazer o barulho parar, Ignorante. e aí é muito triste, por quê? Porque a pessoa não tem culpa, ela precisa de tratamento. Bater no outro não se justifica, mas a misofonia, ela a pessoa não é capaz de se controlar. Então, o que precisa mesmo é haver tratamento para que as pessoas não façam esse tipo de coisa. Só que é uma doença que ela é marginalizada. As pessoas não acreditam, as pessoas que falam, olha, não faz isso, aí o outro faz mais para provocar, porque acha que é chatice, porque acha que é frescura. Então eu vou Mas, continuar aqui ô, no meu Abigail, texto. Ó, só um minutinho. É no ouvido, é emocional, é psicológico, é físico? Como que o que que afeta? Que sentido da gente? o cérebro. O Ah, cérebro, é o cerebral. Ah. cérebro não tem nada a ver com loucura. O cérebro foca num barulho. Então, quando ele foca naquele barulho, você começa a perder, você só fica nele, você não consegue sair daquilo. Então, o que precisa ser feito é uma reprogramação. Por quê? Porque o som fez um caminho para o lugar errado. E aí ele vai para aquela parte do cérebro onde você vai focar, entendeu? E esse som, ele precisa ser, tudo isso precisa ser reprogramado para que você preste atenção nele. Foi o que eu fiz. Eu fiz reprogramação cerebral. Inclusive, eu estava com misofonia, não sabia o que era, e aí eu descobri. Mas essa parte a gente conta depois. Tá bom. Pode continuar. Depois, você vai falar agora ou depois como você se descobriu misofônica? Ah, tem uma pergunta que depois eu vou responder Tem? para Então tá. você, e aí Então, eu já então conto como segue, que foi. segue que eu vou me esbaldar aqui, que é muito interessante. Pode seguir. Tá bom.
Olha, nessa condição de misofônico, a reação é automática e de forma muito intensa, é muito intensa mesmo. Ela é sempre negativa e aparentemente desproporcional. Por isso que as pessoas falam, nossa, que absurdo, que fica aí gritando, falando um monte por causa de nada, por causa de um barulhinho, por causa... Então é super desproporcional. A pessoa é tida como intolerante, chata, fresca, pois remetem a sons que a maioria das pessoas elas nunca reparam. Aí eu já citei esses barulhos e resultando na falta de empatia, de acolhimento, a dor de quem sofre com esta síndrome. É chamada de síndrome, tá? Ah, síndrome, Geralmente tá. familiares e amigos. Olha, e a parte mais triste, onde ele poderia ter mais acolhimento é onde mais ele sofre, em família, dentro de casa. Então isso é muito difícil para o misofônico. Ninguém entende ele, então é muito, muito difícil mesmo. E aí o que acontece? Não é só isso. Não é só isso, mas falar de sua dor é comumente dar munição ao inimigo. É aquilo que eu falei para você. Quando a pessoa conta o problema, geralmente as pessoas usam isso contra ela. Então isso é muito difícil. E ao saber, elas começam a provocar gatilhos de propósito, o que é mais triste, causando mais dor ainda, levando a depressão, a ira, isolamento social, dentre outras comorbidades que a gente vai falar depois. Tem graus, Abigail? Tem níveis? Você tá rindo porque eu acho que você fez isso com a sua irmã, né? Como você sabe? Eu tava rindo por isso. Eu achava que era frescura. Fazia mais ainda. Desculpa aí, Não, olha, vou te dar uma dica. Como. Não, para mim não tem problema, mas eu vou ajudar os meus amigos que têm misofonia. Se você quer que os misofônicos te ouçam, então não faça os barulhos nessa live, tá bom? Porque isso tá bom, incomoda desculpa. profundamente eles. E deu É. para ouvir? Deu para ouvir esse Não, eu barulho que eu não tenho fiz? mais. Deu todos Ah, os tá. barulhos que você fez contando da sua irmã, Para, deu para mas ver eu não tenho mesmo, deu mais o para problema. ouvir. Ah, legal. Tá, beleza. Então Então, vamos. Se não vou fazer mais mas não, quem gente, estiver desculpa. assistindo pode sofrer com isso. Tá bom, Não, desculpa, vivendo e gente. aprendendo, hoje eu tô aqui para isso. Pode continuar, Abigail. Agora, sobre o que você quer que eu fale? Como que uma pessoa, é claro que você já falou, mas dá mais detalhes. Como uma pessoa sabe que tem? Ou se é só assim, às vezes não é misofonia, é bem leve. Tem níveis? Como que a gente sabe se uma pessoa é misofônica ou não? Tem mais grave, mais sutil, mais tranquilo? Como que é essa questão? Tem sim. Eu, por exemplo, eu era nível 6. De 10, eu era nível 6. Então, eu Ah, não agredia pessoas, mas eu apertava os dentes. Eu apertava os dentes num nível que eu cheguei a quebrar 6 dentes. Então, eu tive que fazer implante. Tem uma dentista que, ela inclusive é aqui da sede do Belenzinho, ela me trata sempre e ela sabe de todo o meu histórico, porque desde o começo ela me ajudou, porque é muito cansativo, o tempo todo você está quebrando dentes. Então, agora que eu já me tratei, não quebrei mais dente nenhum. E não é só às vezes eu estava tensa, a tensão da misofonia junto com a tensão de fazer uma live. Então, juntando essas duas, tipo, se eu estou fazendo uma live, tem um barulho, e aí eu estou fazendo a live, a tensão é tão grande que eu preciso focar. Quem tem misofonia perde o foco muito fácil, então o cansaço era tão grande que eu ficava apertando os dentes. Quando a pessoa estava falando, eu ficava apertando os dentes. E aí, em uma das lives, eu quebrei meu dente quando a Globo me chamou para dar uma entrevista. Eu quebrei um dente, foi assim, eu estava muito tensa mesmo. Foi um dia bem difícil para mim.
mas deu tudo muito certo. Agora, sobre como descobrir, eu particularmente descobri assistindo uma matéria na TV. Então falava assim, ó, você odeia barulhos? Te chamam de chata, de fresca, você pode ter misofonia. Aí eles citaram os tipos de barulho que aconteciam. Olha, estão falando aqui da doutora Esther, é ela mesma, ela é incrível, uma excelente dentista, muito competente. E aí, o que acontece? Aliás, é o Roger. O Roger é um amigo meu muito incrível, que o pai dele é daqui da Orquestra do Belenzinho. Um beijo, Roger. E aí, o que acontece? Acontece que quando eu assisti, a minha irmã, diferente de você, ela olhou e falou assim: Abigail, essa matéria é para você, é específica para você, porque essa matéria está falando as coisas que você odeia. Aí eu peguei e falei assim: ai, eu vou ter que assistir. Quando eu assisti, aí eu falei: gente, sou eu, essa matéria é para mim, eu tenho esse negócio. Mas eu nem sabia o que era. Aí eu fui atrás, pesquisei, achei pouca informação. Aliás, você disse que eu sabia tudo sobre misofonia. Não dá para saber tudo. É muito complexo, porque cada misofônico é de um jeito. Então, todo tratamento tem que ser muito personalizado. E aí, quando eu descobri, eu não sabia onde tratar. Como que trata esse negócio? Ninguém conhecia, os médicos não conheciam, não conheciam. Aí eu falei, poxa vida, onde eu vou arranjar alguém que entenda disso? E de repente eu encontrei uma amiga e ela falou assim para mim, Big, você não tá bem, eu tô vendo que você é outra pessoa, você tá mal. Falei, tô muito mal mesmo, eu tô doente e eu tenho misofonia. E aí ela falou, o que é isso? E aí eu expliquei, ela falou, eu vou te cuidar. Não sei como, mas eu vou te cuidar. Eu sou neuropsicopedagoga. Minha amiga Vivi, Hum. um beijo. Essa minha amiga, ela falou para mim, Big, eu vou te ajudar. E aí eu falei, mas eu não tenho dinheiro. E ela falou, Big, eu vou te ajudar sem dinheiro mesmo, por amizade. Então foi assim que começou. Eu perdi meus clientes, eu não tinha mais quase nada, eu fiquei com um cliente durante muito tempo e acabou minha vida, assim, destruiu em Mas, todos Abigail, os qual que era o níveis. Eu barulho não que mais te conseguia me incomodava? concentrar. Tic-tac de relógio era o pior. E todo lugar você via. Eu escutava até tic-tac de relógio de pulso, pensa. É muito, muito ruim. Aí tinha cachorro, construção, chinelo Meu arrastando Deus, que e, tortura! nossa, fala de pessoas, mas não quando estava perto, mas quando estava bem longe, eu ouvia um nível de irritação. Não são todos os tons de voz, mas tinha uma pessoa que falava que era uma vizinha. Ela estava à noite, com as portas fechadas, eu no andar de cima e eu não ouvia a família falando, mas eu ouvia muito alto a voz dela. Aí eu falava para minha irmã, gente, como essa mulher fala alto? Meu Deus, para que tudo isso? Minha irmã falava assim, não estou ouvindo nada. E aí eu não entendia. Eu simplesmente não entendia por que as pessoas não se incomodavam na feira com aquele monte de gente gritando, aquelas vozes de olha a fruta, olha não sei o que, não eram todas as vozes, mas algumas tinham um timbre que me irritava profundamente. Eu descobri também que a misofonia, ela também se confunde com a hiperacusia. Você falou que não gosta de barulhos altos. A hiperacusia, Elas ela são tem isso, primas? Elas mas são você tem que primas? passar. Olha, tem a quadrilha do ouvido, que eu acho que você tem alguma coisa aí, mas você vai ter que passar em um médico, que eu não sou médica. Então, eu só estou te dando a dica para você ir buscar uma orientação. Olha, alguém está falando, Esther Gomes. Ah, que É do beleza. Itaim, a Esther. Saudades.
Olha só, sim, eu amo Esther, sempre gostei da aquela paz, aquela pessoa maravilhosa. Então, o que aconteceu? Quando você trabalha com essas questões do ouvido, você conhece a quadrilha do ouvido. Na quadrilha do ouvido tem a misofonia, hiperacusia e zumbido. E, para minha sorte, eu tenho os três. Então, eu tinha os três, que agora a misofonia já era, mas eu tenho a hiperacusia e o zumbido. Então, tenho todas as três, e aí dentro disso tem tontura e tem também você falou que tinha tontura, né? Então, tá incluso. E tem também a Enjoo, questão até um de certo perda do enjoo de sono. barulho. Então, aí você precisa fazer exame para ver, porque às vezes pode ser labirintite, mas tem também essa questão da quadrilha do ouvido. Não vou te diagnosticar, porque eu não sou médica, você tem que fazer como chama? Um exame que você vai conseguir identificar. Eu fiz esses dias, chama Ah, tem audiometria. exame, Você faz com a legal. fono, Ah, e aí, para misofonia não tem. Para misofonia, você quer descobrir se você tem, é geralmente o paciente que identifica, tá? Geralmente você se descobre misofônica, aí você vai atrás de alguém que entenda de misofonia. Mas o médico, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma anamnese, que aí ele vai escrevendo lá, perguntando coisas, e aí fica identificado se tem mesmo ou se não tem, entendeu? Porque a misofonia sim. você não consegue descobrir fazendo exames de sons. Você A hiperacusia, descobre pelos sintomas que sim. ele tem. E A a hiperacusia, hiperacusia, ela, sim, ela tem exame? sim, é esse que eu falei, audiometria. Ah, interessante. Sabe por quê, Abigail? Eu Mas estava olha, conversando com a esposa do meu pastor, do pastor Veiga, que saiu. Ela tem algo semelhante ao que eu tenho, de barulho. E só que o dela é mais grave. Ela falou que a pressão dela subiu, sobe, se ficar naquele fuzuê, aquele barulhão. Então, tem gente que é mais intolerante ainda, né? Você chegou a ter então, isso? Você sabe se acontece isso mesmo, da eu, pressão até subir por conta do barulho? olha, eu lembro que eu ia, quando adolescente, no SOS da Vida, ia em shows, e eu amava aqueles shows que tinha, sabe?
porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.